Veracruz trouxe muitos profissionais especializados do exterior para cá e formou muita gente no processo de criação desses filmes. Quer dizer, ela surge como uma indústria, ela envolve muita gente nisso, ela especializa muita gente e faz muita gente começar a pensar em problemas que antes estavam completamente fora do que era a cena cultural brasileira. Né? As pessoas comentavam sobre outras artes, outras coisas que estavam acontecendo, mas o cinema tinha tipo de discussão que o Veracruz vai conseguir aprofundar, né? Vai especializar muita gente. E o cinema que vai vir depois, ele vai se beneficiar disso também. Por mais que ele tenha uma série de críticas ao projeto da Veracruz em si, a questão industrial é fundamental para o progresso que vai ter depois do cinema brasileiro. E mesmo como um balanço também, né? Dos problemas, dos erros e dos acertos. Bom, para se entender também tudo que vai acontecer nessa década de 50, é importante voltar um pouquinho no tempo e ter uma ideia do qual que eram os problemas políticos que estavam acontecendo nos anos 50. Um dos aspectos mais marcantes dos anos 50 é justamente a questão dos movimentos nacionalistas que tiveram no período imediatamente anterior. Né? E os anos 50 eles ainda fazem parte disso também, numa certa medida. Que é o governo Vargas, que teve a partir de 30, depois o Estado Novo em 37, depois ele vai ser substituído pelo JK, né, quando vai aparecer a Veracruz, né? Mas justamente o surgimento do governo Vargas, nessa época, ele tem a ver com um fenômeno internacional geral, que vai criar toda uma situação que vai permitir também um progresso para o Brasil, para diversos países oprimidos que estavam sob um controle muito direto do imperialismo, né? E que vão ter uma maior abertura para poder se desenvolver no período seguinte. Bom, a coisa teria que voltar, acho que mais ou menos até o período da Primeira Guerra Mundial. Que todo o crescimento anterior que o capitalismo estava conquistando, desde o final do século XIX, uma aceleração do ritmo da economia, o desenvolvimento da indústria em uma série de países europeus que eram países de segundo plano e estavam lutando pelo controle do mercado internacional, no caso Alemanha, Itália, França, Inglaterra, a disputa entre todos os monopólios de mercado vai levar à Primeira Guerra Mundial. E o nível de desastre que essa guerra vai organizar, o nível de destruição industrial, humana, que a guerra vai promover, ele vai criar uma instabilidade geral da dominação política desses mesmos monopólios que controlavam praticamente o mundo todo nessa etapa do campeonato. E vai criar uma instabilidade geral na situação política dos países do mundo inteiro. Isso é uma coisa que vem imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, durante também já tem os reflexos, a própria Revolução Russa é uma manifestação disso, e manifestações diversas que vão ter no período seguinte. Tem a Revolução na Alemanha em 18, e uma série de processos revolucionários que estavam em marcha também nos países da Europa, na América Latina também, isso era um negócio muito marcante. Então, da crise dos países imperialistas europeus, que vão perder esse controle político sobre os outros países, no vácuo que vai ficar no meio do caminho, vai se criar uma fermentação política, um período de crise revolucionária muito grande, que vai fazer com que diversos países subam ao poder governos nacionalistas, que vão estar justamente procurando entrar nas brechas que o imperialismo deixou nesse período de crise dele, né, no meio da guerra. Então, no Brasil, a grande manifestação disso é justamente a Revolução de 30 e o governo Vargas, que é quando a burguesia sente que dá para levantar a cabeça e conquistar uma parte maior de mercado do que ela estava acomodada no período anterior. Isso vai acontecer com uma série de países, é um fenômeno internacional muito importante, e ele faz parte de um período de instabilidade do imperialismo que ele percorre todo entre guerras. Quer dizer, da crise dos países imperialistas da Primeira Guerra Mundial, a situação só vai chegar numa estabilidade de novo depois da Segunda Guerra Mundial, que é quando os Estados Unidos vão conseguir se impor no meio de todos os outros países como a grande potência imperialista internacional, que estabelece de novo essa dominação política sobre os outros países. Só que esse período que vai entre uma e outra é o período justamente de uma crise revolucionária gigantesca. Muita coisa vai acontecer, muita revolução, muitos conflitos sociais internos, também, muitos conflitos entre setores de cada burguesia, pelo controle de uma região do país, de uma região do globo, também de um setor continental.
é um período muito importante para a redefinição do mapa político internacional. Bom, o governo Vargas ele tem esse caráter quando ele surge, e uma das características desse governo é justamente impulsionar a indústria nacional. Ele vai ter uma série de iniciativas muito importantes para o desenvolvimento do Brasil nessa época. Quando ele toma o poder, a indústria brasileira estava cerca de 2 décadas defasada em relação às indústrias mais avançadas. E ele vai procurar, apoiado pela burguesia, justamente a contornar esse atraso e atualizar a indústria brasileira em relação à Europa, aos Estados Unidos. Ele vai impor um processo de crescimento muito acelerado, né? A modernização do parque industrial, a importação de máquinas, a profissionalização também dos técnicos da indústria, dos profissionais da classe operária também, dos equipamentos e tudo mais. E isso daí também vai ter um reflexo na própria maneira como era a população brasileira até então. Em São Paulo, onde esse processo é mais acelerado, em 10 anos a classe operária vai praticamente dobrar. Isso daí entre o fluxo de trabalhadores rurais indo para a cidade, procurando emprego na indústria, como também a imigração também, de trabalhadores europeus que estavam buscando uma perspectiva de vida depois do colapso da Europa, né, da paralisia geral que teve a indústria no imediato pós-guerra. E também depois da crise de 29, isso também vai se intensificar. Bom, entre as iniciativas importantes que o Vargas vai criar nessa época, e justamente um dos caracteres desse período todo é a intervenção intensiva do Estado na economia nacional, uma maneira de suprir o subdesenvolvimento da burguesia brasileira. Então, quer dizer, o governo vai, em uma série de momentos, ele mesmo vai tomar a iniciativa de criar grandes empresas que resolvam problemas internos da indústria nacional que os capitalistas individualmente ou não tinham condições econômicas ou políticas, ou mesmo não tinham interesse, porque estavam interessados já em outros processos, de exportação e tudo mais. Então o Vargas ele vai criar a Companhia Hidrelétrica São Francisco, que é muito importante nesse período, a Vale do Rio Doce, é criada nessa época, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e a própria Petrobras, né, que é a maior estatal que tem, vão surgir todas nesse período. E a Veracruz ela vai aparecer também como um aspecto desse problema. Ela é tardia em relação a essas estatais, ela não é uma estatal desse tipo. Depois ela vai ver uma série de crises que vão mudar um pouco a composição dela. Mas ela, inicialmente, ela é uma iniciativa privada, mas que ela faz parte dessa onda de desenvolvimento da burguesia, num processo que ela vai sentir autoconfiança de que é possível se desenvolver, que o Brasil tem capacidade de se transformar num país de primeiro mundo, né? De se erguer ao nível das potências internacionais. É um período que se chama, ele é conhecido informalmente como anos dourados, né, do capitalismo, que justamente é a época onde vai ter um boom econômico em vários países. Lógico que esse processo ele tem a ver com medidas, em certa medida, artificiais que os governos vão implementar, com a participação dos governos na indústria também, com uma maior presença dos governos no desenvolvimento da indústria. E bom, os Estados Unidos ele vai ser um símbolo desse crescimento, né? Os anos dourados norte-americanos são um símbolo do crescimento do capitalismo internacional. Mas o Brasil ele também vai procurar se apoiar em certa medida nesse crescimento também. Primeiro, ele vai se apoiar num período de crise, ele vai procurar se opor a isso, né? Justamente tentando crescer, mas no período seguinte ele vai procurar estabelecer um acordo para conseguir se desenvolver dentro disso.